Estamos prontos. Mas Prontíssimo. qual vai ser o Então, tema? vamos lá. Qual vai ser o tema? Calma, vamos começar, que eu não quero gastar minhas balas. Tá vendo? Meninas prontas? Já que a Prontíssima. Salvador agora é tiroteio para cima e para baixo, Salvador inteiro, então vamos falar de tiro também. 1, 2, 3 e já! Mais ou menos. Unissex começando! Num dia de sábado maravilhoso que vai fazer um calor do cão pela cara do dia. E eu já quero lançar para a querida Edilene Medrado, para Ana Santos, que foi aniversário dela. Um tema que tem me perturbado, e Ana falou dele também essa semana, então ficou mais ainda na minha cabeça. Mas vocês sabem que a base da nossa aprendizagem está na mimesis, é por isso que o teatro fala de mimesis, todas as artes falam de mimesis. Só que eu fico perguntando para mim mesma qual é a mimesis que a gente está deixando agora. Estava falando agora com as meninas, Salvador, agora tem tiroteio todo dia. É isso? Político mudando a lei para se dar bem. É isso? Qual é a mimesis? A gente deveria pensar na próxima geração dando exemplos maravilhosos, e cada vez mais a gente dá exemplos mais pífios, piorados. Como se a gente não percebesse que o nosso reflexo está na próxima geração, e na próxima, e na próxima. E como isso está diretamente ligado à aprendizagem, está diretamente ligado à educação, eu quero passar para vocês, porque quando tem bomba em educação, eu meto para vocês, né? O que é que vocês acham? Quem quer falar primeiro? Vocês querem que eu escolha como vai ser? A convidada decide. Ana fala primeiro. Okay. Uma coisa que me lembrei imediatamente é que nós temos muita preocupação com os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos primos, os nossos. E às vezes esquecemos os outros. Os outros também são os filhos de outros. E isso é uma coisa que me preocupa, porque há uma diferença. E nós esquecemos isso, e isso influencia muito, porque nós somos diferentes. E somos diferentes com os nossos, e somos diferentes com os que supostamente não são nossos. E isso eu acho que não devia acontecer, porque nós somos todos uma coisa. As pessoas têm essa tendência e incomoda-me bastante. Depois, outra coisa que me incomoda muito é isso que a Ana falou. Este tema é preocupante, porque nós aprendemos a seguir o exemplo dos mais velhos, a seguir o exemplo das pessoas que têm poder, a seguir o exemplo daquilo que nós víamos na televisão, os grandes líderes, o que é que eles falam, o que é que eles dizem, e a gente ia
olha, eu talvez um dia seja assim, eu talvez um dia queira fazer ainda melhor do que aquela pessoa. E agora é o contrário. Agora o nosso raciocínio tem que ser: eu não posso ser aquilo que eu vejo. Portanto, antigamente era, olha, eu gostava de ser como esta pessoa, eu gostava de seguir este exemplo. E agora é, meu cérebro, eu não posso ir atrás do que aquela pessoa fez. Isto para um adulto, em princípio, deve ser fácil, mas para uma criança, um jovem, é preocupante, porque ele não tem controle sobre isto. E agora passo para a especialista com os bonequinhos. Isso que você falou aí, Ana Santos, realmente é preocupante, porque nós falamos sempre, né? E é verdade, nós somos pessoas que nós somos muito mais visuais do que auditivas. Então, nós seguimos muito mais o que nós vimos do que o que nós ouvimos. Então, a gente segue os exemplos. Nós, adultos, vamos ter essa maturidade de dizer, né? Isso eu devo ou isso eu não devo fazer. Mas, infelizmente, a criança, e ela cada vez mais é educada para isso, porque nós estamos deixando de educá-las para ouvir, né? Apesar de que hoje ouvir e ver está tudo sendo muito forte, né? Muito as coisas a gente tem ouvido barbaridades e tem visto barbaridades, mas com os pais a gente sempre conversa com relação a essa questão de que às vezes ele fala, dá conselho, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, mas ele acaba fazendo e esse fazer é que o imprime nessa criança o certo, né? Então, fala uma coisa, faz outra, e elas seguem um fazer ao invés de seguir o que se falou. E a gente está passando num momento muito complicado, porque as coisas erradas estão sendo vistas cada vez mais como certas. Nós estamos formando, nós estamos sendo uma geração, uma sociedade egoísta. Então, o egoísmo ele está passando muito à frente de tudo, foi o que Ana Ribeiro, né, comentou aí no início. Então, nós não estamos pensando que nós somos muito maior do que aquilo que eu tenho, do que aquele ali é o meu filho, mas o que é que eu faço também com o filho do outro? Porque eu melhorando os dos outros, eu vou estar melhorando um mundo amplo. Mas nós somos até assim na questão do lixo, a gente fica vendo, meu Deus, quanto lixo solto, quanta coisa que poderia ser descartável, quanta coisa que poderia. Então, a gente está deixando de fazer coisas porque nós estamos sendo cada vez mais egoístas. E aí não estamos dando essa amplitude dessa sociedade. Tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui com a gente em Salvador mesmo. É, aqui em Salvador, nós aqui em casa temos uma pequena iniciativa, mas nada com relação ao lixo vai além de acumular lixo e jogar na rua. Nada, não tem nenhuma outra iniciativa. No máximo, o lixo a gente bota no saco. Mas como a gente não aparta nada do lixo, o garoto da latinha vem e rasga o lixo para pegar a latinha. Se a gente ajudasse, são pequenas atitudes sociais que nós temos, não é uma coisa que nós podemos, se nós quisermos. Não, nós temos que ensinar para as crianças, porque veja o mundo é uma lixeira a céu aberto. Ao mesmo tempo, o mundo faz, eu fiquei hoje fascinada vendo isso na televisão, vai ter até algum documentário que vai passar, biomimética, é alguém, uma ciência que fica observando a natureza para a gente copiar o shape do animal e bota no carro, porque ele é ótimo para a passagem do ar, aquela coisa da física, e o pezinho que cola da lagartixa, que a gente consegue fazer uma luva, nananana. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Quer dizer, nós temos uma inteligência incrível, capaz de criar soluções maravilhosas que nós não usamos, vira uma coisa da ciência.
Mas a ciência não somos nós. Ou a gente está indo para a pedra lascada de novo, porque tanto faz, deixa aí a ciência. Gente, não era. O que é uma sociedade? A gente está desaprendendo o que é um coletivo? Porque o coletivo é para o cientista, o coletivo é para o professor. Mas na minha casa não tem coletivo nenhum falando. Eu também ainda queria baralhar, digamos assim, acrescentar mais com a questão da cultura e da sociedade ao mesmo tempo, porque a arte tem muitas explicações, não é? Mas a arte também existe para nos alertar para as coisas que não estão bem. A arte existe, a arte, a cultura, enfim, existem para nós termos uma voz, para podermos ter um veículo ou digamos, uma linha de comunicação com o mundo e dizer assim, olha, eu não sou o presidente do país, eu não sou o presidente da ONU, nem da NATO, nem daqui, nem da lá, mas atenção, isto aqui está errado, isto aqui não está bem. E de alguma maneira nós, nas últimas décadas, eu acho até, deixamos de fazer este serviço, digamos, público, um serviço público, um serviço social, porque, ela mexes, vou ver aquele filme e aquele filme acaba bem, são só coisas bonitas. Eu fui ver aquela peça de teatro, mas ela incentivou-me a fazer coisas boas, não mexeu comigo. Quer dizer, diz que o ser humano está numa fase que gosta só de ser mexido, E que loucura! Viste aquele filme? Meu Deus! Cortavam, faziam, aconteciam. Eu não sei se é assim, mas eu tenho medo que nós estejamos a virar só isso, percebem? Só essa coisa de alertar os outros pela poluição, pela sujidade, pela grosseria, pela agressividade. E isso está a passar para a Ó, sociedade. eu vi também hoje na TV, antes da gente vir gravar, que no Rio, tinha que ser no Rio, né? Que essas coisas acontecem, eu já nem me espanto mais. Mas assim, o pessoal do Rio está fazendo filmagem de documentário, de série nas comunidades, e tem alguém de casa filmando e coloca nas redes como se aquilo fosse um acontecimento real. Então, assim, o cara está com a arma na mão, tem lá 50 pessoas com a arma na mão, com a mão para cima. Olha só, o morro foi invadido. Gente, já não está ruim o suficiente. Quer dizer, quanto vale uma visualização? Quanto a pessoa é capaz de sujar mais ainda a sociedade para ter 100 mil visualizações, 1 milhão de visualizações? Quanto ela está a fim de corromper? Quanto é possível corromper? Porque dentro da minha cabeça, o céu é o limite. O escândalo está chamando a atenção, né? As notícias boas, as coisas boas não emocionam mais, e a barbaridade, o escândalo atrai. E cada vez mais nós temos programas com muita visibilidade só dessa parte de escândalos. As redes que não trazem esses escândalos, que trazem mais informações, que trazem mais buscas para formar o sentimento, para formar pessoas humanas, elas não são muito vistas, então elas não têm like, né? Isso não tem mais valor de mídia, não é mais midiático. E aí acaba que esse escândalo ele cria vez e cria voz. E aí a gente vem com a questão do ser e do ter, né? O que é que eu sou, o que é que eu tenho, o que é que eu sou, o que é que eu quero ser, o que é que eu estou fazendo para ser, e que sujeito que eu vou ser a depender das questões que eu traga comigo, né? O que é que eu trago para eu ser. E a gente pensa muito hoje, eu digo que assim, a geração do clique, é do aqui e do agora. Então, eu penso aqui agora sem pensar nas consequências. Quais são as consequências que esses atos que eu estou vendo, né, que eu vou colocar lá, como Ana Ribeiro e Santos falaram, eu vou colocar, fazer aquele escândalo daquela pessoa, mas quais são as consequências que isso podem gerar? Isso não está sendo pensado, porque a gente quer ali só o aqui e o agora. Eu quero ser o bam, bam, bam da notícia, eu quero fazer a notícia mais, né, chocante, mais especial, que todo mundo chame atenção, mas o que é que aquilo ali vai valer?
para algum parente que esteja vendo, para alguém que goste daquela pessoa esteja vendo, né? Então, a gente está valorizando muito o escândalo e deixando de pensar. Nós estamos com os nossos pensamentos bloqueados. Parece que teve ali, ó, o cérebro deu uma parada e só está focando um viés, né? Que é esse viés do escândalo, da violência, da barbaridade. Então, essas emoções da gentileza gera gentileza, por isso que a gente, assim, até a gente volta aí, né? Eu vou voltar até a questão do lixo, porque é algo que tem me incomodado muito, porque eu passo por bairros que é muito lixo solto, muito lixo, e a gente fica que se a gente separasse o nosso lixo, a gente evitava que as pessoas que querem, que vivem daquilo, pegasse aquele saquinho ali separado. Se eu faço uma ação, né? Não é para porque as pessoas falam, ai, que maravilha, você acha, mas eu não faço para o outro, não, eu estou fazendo para mim. Então, a gente buscou uma família que cata, né? Que pega o lixo reciclável para reciclar. Eu junto com os vizinhos esse material, essa família vem e leva todo o material. Papel, lata, papelão, plástico, leva tudo. Então, eu não estou fazendo isso de bondade para essa família. Eu estou fazendo de bondade para todos nós, né? Não é para mim, não é porque eu sou boazinha, não. Eu estou fazendo para ajudar a todos, não é para ajudar. Ah, que bom, essa família vai ter uma renda através disso. Não é isso. Isso é também, mas o que é que a gente faz? A gente está pensando no todo. Então, o que é que a gente faz a partir do momento que a gente pensa, né? Que a gente age de uma forma positiva, porque a gentileza gera gentileza. Então, o que é que a gente faz? Não é para o outro, é para mim também, é para a sociedade, é para o entorno. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no terceiro terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Quando o Dan estava morando fora, em uma das vezes eu fui visitar e nós ficamos na casa da família que ele estava. E eu ajudei a arrumar a casa toda. Quando ele chegou, ele amou tudo, mas ficou muito chateado com uma coisa. E eu fiquei assim, né, sem entender. Eu não sou boa de inglês, precisei que Dan traduzisse, ele estava muito chateado, e porque eu tirei o saco do lixo, que não estava socado, e joguei fora. Então, ele explicou que o lixo que não é reciclável, a gente tem que socar bastante para aquele saco diminuir o volume de lixo. E aqui, o que é que a gente faz? Qualquer lixinho que tem, deixa eu botar isso logo fora, deixa eu me livrar. Eu vou me livrar desse lixo dentro da minha casa, mas eu boto para a sociedade, né? Então, isso foi algo que me fez refletir muito e eu comecei porque a gente aprende muito com a pancada, né? Então, comecei a pensar muito sobre isso, essas questões, né? Então, vamos lá, aos poucos e com passos firmes para o Conselho de $1 milhão. Quem vai falar primeiro? Eu posso falar, que eu já tenho o meu. Vai, Olha aí, pessoal de casa, simples assim. Pensa. Gandhi, Fernandinho Beiramar. Gandhi, Fernandinho Beiramar. Gandhi, Fernandinho Beiramar. Quem dá mais visualização? Fernandinho Beiramar. Ele nem quer, porque bandido ruim, do mal, gente, ele quer ficar às sombras. Mas não, parece que a gente está perdendo a dimensão de quem foi Gandhi, daquilo que nós temos que valorizar para a próxima geração saber quem foi Gandhi. Sem Gandhi, não existiria a ação de Martin Luther King, que copiou Gandhi. Quem foi Martin Luther King? Quem foi Fernandinho Beiramar? O que é que os dois fizeram? Veja essas 3 pessoas, eu só peguei 3 pessoas assim, pincei. Que espécie de exemplo. Pensa assim, um cara que você admira e pensa um bandido. Quem é que está dando mais ibope quando você chega em casa e comenta o noticiário? Tem alguma coisa de errado, gente.
porque o nosso aprendizado é feito através de mimeses. Eu vou repetir isso 1000 vezes. A gente olha para o lado quando chega no restaurante chique para ver como se pega o garfo. Ai, qual é o garfo que eu pego primeiro? Essa taça aqui serve para quê? A gente olha tudo. E a gente está olhando só o que é ruim. A gente não mostra nada que seja bacana. Ah, esse filme vai ganhar o Oscar. Acabou o Oscar? Acabou o filme. Porque série é tiro, é bandido, é sangue, é tudo de ruim. E aqui que as crianças veem? Game que mata, não sei o que. Qual é o convívio humano? Quem é o avô que me ensina alguma coisa boa? Com quem eu vou aprender? Vou falar de novo, vou enfiar a minhoca no anzol. Quem vai me ensinar a fazer essas coisas? Que é mais fácil a gente aprender na televisão, porque até o ano passado a gente via isso, a dar tirinho, do que, afinal, enfiar a minhoca no anzol. Vai. Eu vou, que é para a Edilene ter mais tempo, tá? Eu vou juntar isto ao que a Ana falou, no valor do mercado. Eu acho que eu tenho uma crítica muito feroz em relação à economia e em relação ao mercado, porque as pessoas que estão a liderar esse mundo, elas são as principais, elas não são as únicas, mas elas estão a dirigir o mundo para uma destruição só porque é assim que eles vendem e é assim que eles conseguem valorizar. Não é o que é errado ou certo, é o que é mau para todos nós, como dizia a Edilene. As coisas que são erradas são as coisas que nos fazem mal. E não nos fazem mal só agora, fazem-nos mal agora e no futuro. Então, o meu conselho realmente é que nós todos, incluindo eu, porque como a gente diz sempre aqui, nós não somos as donas da sabedoria, estamos a falar para todos nós. O meu conselho é que nós passemos a ter muito cuidado com o que fazemos, com o que dizemos, do que é que nos rimos, do que é que nós trouxemos, não é? Trouxamos, o tempo verbal está bem feito. Tá certo. E temos muito cuidado, porque não é só por nós, é pelas pessoas que estão a olhar para nós. As crianças e jovens, elas captam tudo o que a gente faz. A gente acha que eles só ouvem as teorias quando a gente vai dar o sermão, mas quando alguém bate em alguém e eu rio, olha, apanhou, viu? Portou-se mal, apanhou. O meu filho vai pensar, é assim? Se eu me portar mal vou apanhar. É um raciocínio todo errado e nós temos que pensar no futuro, mas não é no futuro de amanhã, é como vocês falaram, é no futuro lá longe, até porque eu posso já não estar aqui, mas eu tenho obrigações, como se diz muitas vezes, de deixar a casa, digamos assim, arrumada e preocupações no futuro. Isso me incomoda demais, porque nós não cuidamos do futuro, não cuidamos dos outros, temos como diz a Edilene, estamos travados, bloqueados, e isso é horrível, é horrível. Me faz sentir muito mal de viver esta geração e ser responsável pelo que está a acontecer. Vai, Edilene. É, verdade. Eu estava aqui viajando, né? Pegando assim vários exemplos do que a gente vê no dia a dia. Existe uma prova na clínica que a gente observa com a criança e com o adolescente quem é o exemplo dela, quem é que ela segue. E antigamente, eu digo assim, antigamente, há 15 anos atrás, geralmente essas famílias tinham, essas crianças tinham como exemplo, era o pai, a mãe, a avó, a família. Hoje, infelizmente, não são mais essas pessoas. Infelizmente, são pessoas, né, fakes, dessa mídia, eu digo pessoas fake, porque eu não posso nem dizer que isso sejam pessoas, né, dessa mídia, que eles tiram como seus heróis. Então, meu conselho é que essas famílias retomem a ser os heróis dos seus filhos, a darem os melhores exemplos para os seus filhos, a fazerem a diferença, porque não adianta eu estar presente em tempo e não estar presente em qualidade. Então, que nós, pais, né, possamos ser qualidades para os nossos filhos, para que eles busquem os exemplos diretamente deles, né? E não fique buscando outros seres, porque isso está cada vez mais perigoso. Agora,
Se você, pai, mãe, vô, avô, o que seja da sua criança, o responsável direto da sua criança, não está sendo esse exemplo verdadeiro de ser pessoa melhor, busque ser, né? Porque com certeza a gente vai fazer a diferença para o mundo. É esse o meu conselho. E acabando o pessoal, unissex, olha, mais uma coisa que eu vou falar agora que passa o crédito. Gente, pai e mãe, se não é exemplo para o filho, que vazio está deixando na vida dele, porque não existe vazio em vida. Se a gente encontra um buraco vazio, a gente ocupa com outra coisa. Nossa, ocupar o buraco vazio de pai e mãe precisa muito vazio. Olha lá o que a gente está fazendo, hein? Que o vazio. E o que é vazio, gente? Vazio é nada. Não é o escuro, não é informação ruim. Vazio é nada. Pensem nisso. Beijo! Tchau, 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 Ainda tchau! está nos créditos, Tchau! ainda está nos créditos, ainda está nos créditos.